Mateus 24 é um texto para a igreja, e não para o mundo, e não para os judeus. Como alguns tentam explicar, conectando as 70 semanas com Daniel 9:24, esse texto é para os discípulos, para a sua igreja, que somos nós. Logicamente, quando se trata de igreja, é a formação tanto dos judeus como os gentios, convertidos hoje ao Senhor Jesus. Gálatas 3:1 em diante. Então Deus não tem mais nada a ver com os judeus? Deus esqueceu de Israel? Claro que não, mas isso sai do tema. Ainda que esteja dentro, porém é longo e extenso entendimento, mas podemos resumir com o contexto imediato, que é também um dos sinais justamente para a parábola da figueira, sabendo que nós somos enxertados no Israel, através da fé em Jesus. Romanos 11:11-24. Mas tem que estar conectado isso com as palavras de Jesus mesmo em João 15:1 em diante. Observe, Romanos 9 é o passado, Romanos 10 o presente, e Romanos 11, versículo 1 em diante o futuro de Israel, e João 15:1 em diante. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças e concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Perguntou, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, na tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que me sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer, então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significaria? Mas se a transgressão deles quem? De Israel, os judeus, significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que eu sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Deles quem? De Israel, os judeus. Pois se a rejeição deles quem? De Israel, os judeus, é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Deles quem? De Israel, os judeus. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada.
Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá: os ramos foram cortados, para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles quem? De Israel, os judeus. Porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Eles quem? De Israel, os judeus. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Eles quem? De Israel, os judeus. Mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E também quanto a eles quem? De Israel, os judeus. Se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles. Eles quem? De Israel, os judeus. Quando eu remover os seus pecados, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Eles quem? De Israel, os judeus. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles quem? De Israel, os judeus. Assim também agora eles se tornaram desobedientes. Eles quem? Os de Israel, os judeus. A fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou toda a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Logicamente, o próprio contexto imediato deixa claro do que se está falando, mas esse entendimento passa também pelos profetas e pelos salmos. Mas, em resumo, é isso mesmo. Deus ainda tem um plano com o remanescente de Israel. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém.